pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para vocês que estão chegando agora, seja muito bem-vindo. E para vocês que sempre estão aqui comigo, comentando nos vídeos, conferindo todas as novidades, meu muito obrigado, pessoal. O modelinho de hoje tá maravilhoso, tá? Eu gostei bastante. Mas antes de eu mostrar, quero mostrar minha etiquetinha da M2 Personal Laser, pessoal. E vocês que têm vontade de adquirir, tá tendo promoção por lá, perdão. O contato tá na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês não encontrarem, é só me pedir. Voltando esse lindão, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, pessoal. Olha esse tapete. Eu tô apaixonada. Já fiz dois, porque é muito fácil. Trabalhei com os fios da Têxtil Piratininga, nessas cores que eu super amo. Esse tapete, pessoal, já tem a versão do tapete oval. E agora eu trouxe aqui pra vocês, ó, retinho, tá vendo, ó? A opção do tapete retangular. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, peço a vocês que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que eu possa estar trazendo mais e mais modelinhos assim pra vocês. Vou tirar esse daqui rapidinho pra vocês verem, ó. Olha que gracinha, pessoal. Essa peça, pessoal, ficou um tamanho bem bacana. Ficou 75 de comprimento por 54 de largura. O peso, Samila, 526 gramas. Ficou um tapetão maravilhoso. Tá certo? A aulinha de hoje é dele. Peço a vocês mais uma vez que, se estão gostando das videoaulas daqui do canal, pessoal, compartilhe, tá bom? Vou passar mais uma vez as medidas. A minha peça ficou com 75 por 54 de largura. O peso, 526 gramas. A aulinha de hoje é dele. Pessoal, para quem quiser a versão oval desse tapete, já vai estar disponível também. Eu vou estar deixando no primeiro comentário do vídeo a versão oval, tá bom? Agora eu vou deixar vocês com o passo a passo desse lindão. Para confeccionar minha peça, eu vou usar aqui os fios da Têxtil Piratininga. Vou usar aqui, ó, o barbante Sinhá, que é o barbante cru. Esse cone é de 1 kg. Fio número 6. Vou utilizar um pouco também dessa cor lindíssima. Olha isso, pessoal. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo, ele é um bege maravilhoso. É a cor café com leite, dos fios da Têxtil Piratininga, é o barbante Olinda. O cone que eu tô utilizando é de 600 gramas, mas vocês também encontram cone de 1 kg igual a esse daqui, ó. Tá certo? O fio Olinda vocês encontram também em cone de 600 e de 1 kg. Vou usar esse, ó, na cor café com leite. E esse daqui que eu tô apaixonada por essa cor, pessoal, tá? Que é o verde escuro, pessoal, que é tipo um verde musgo mesmo. Olha que lindo esse verde. Só que o nome dele, ó, é o verde escuro do barbante Olinda da Têxtil Piratininga. Todos esses cones são fios número 6. E para estar trabalhando com essa espessura de fio, eu vou usar agulha 3,5 milímetros. E se vocês quiserem adquirir os fios da Têxtil Piratininga, eu vou estar deixando todas as informações onde vocês podem comprar na descrição do vídeo, pessoal. É só ir lá. Agora eu vou deixar vocês com o passo a passo. Vou iniciar aqui, pessoal, com o fio na cor verde musgo. Vou fazer uma laçadinha. Essa primeira correntinha não conta. Agora eu puxo, ó. E agora eu vou precisar fazer aqui um cordão de correntes até eu ficar com 42 correntes, eu vou fazer o meu tapete. Samila, para aumentar, a cada quatro correntes aqui aumentada na base, depois das 42, vocês aumentam um bloco. Tanto para diminuir quanto para aumentar de 4 em 4. Eu vou fazer aqui o meu cordão com 42 correntes, aí eu já volto. Prontinho, 42 correntes aqui, ó, na minha base, ó. Agora, pessoal, eu pego uma laçada e conto aqui, ó. 1, 2, 3, vou na quarta corrente e faço um ponto alto aqui, ó, dentro da correntinha, na quarta corrente. Aqui com essas correntinhas eu já fico com 2 pontos. Agora eu vou preencher aqui um ponto alto sobre cada corrente até eu ficar com um total de 39 pontos, tá? Já contando com essa alcinha aqui. Vocês vão preencher até ficar com os 39 pontos. Se sobrar alguma correntinha, é só desmanchar. A gente precisa de 39 pontos. Vou fazer o meu e já volto. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, 39 pontos ao contar com essa alcinha aqui. Confira de vocês se tem 39, se sobrou é só desmanchar. Aqui, ó, sobrou uma na minha. Eu vou fazer 3 correntes
E aqui dentro, ó, junto com o último ponto que eu fiz, pegando bem na argolinha que ele tá, eu vou fazer 2 pontinhos aqui, ó. 1 e 2, junto na mesma argolinha do último ponto da lateral, vai ficar assim, ó. Feito isso, eu trabalho mais 3 correntes. E no mesmo intervalinho aqui, ó, junto com esses 2 pontinhos que eu fiz, eu venho e trabalho um ponto alto aqui. Assim, a gente já fez a curvinha, ó, e eu vou escondendo essa pontinha de fio. Agora, eu vou pegando bem na alcinha do ponto e vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto aqui, ó, pegando bem na alcinha aqui, ó, onde o ponto tá. E já escondendo esse fiozinho para não precisar arrematar, ó, pegando bem na alcinha, ó, ponto alto. E aqui, vocês vão preencher com ponto sobre ponto, até ficar faltando só essa argolinha aqui, ó, essa alcinha, que é um ponto, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz ponto sobre ponto, voltei faltando só aquela alcinha aqui, ó, que é um ponto alto. Eu vou vir nessa primeira corrente aqui, ó, e faço um ponto alto que serve para nossa lateral. Para fazer o canto, eu vou fazer 3 correntes. Eu venho aqui, ó, no meio dos dois, pegando dentro da correntinha que eu fiz meu último ponto, e aqui eu vou fazer mais 2 pontinhos altos para formar o canto. Feito isso, eu trabalho ainda 3 correntes e venho aqui, ó, pulo uma, venho na segunda corrente aqui, ó, e finalizo formando o canto da nossa peça. 2 correntes e agora eu vou trabalhar aqui, ó, um pontinho alto sobre cada ponto que eu tenho aqui. Eu vou contornando assim, ponto sobre ponto, até a gente chegar aqui, ó, no último ponto que eu tenho, aí eu volto. Prontinho, trabalhei ponto sobre ponto. Aqui, pessoal, para fazer a curvinha, aqui dentro eu vou vir e vou fazer um ponto. Vou trabalhar ainda 3 correntes e aqui, ó, desse lado, eu vou fazer 2 pontos. Um ponto alto sobre cada ponto alto desses 2 pontos, ó. E aqui, nesse espacinho, mais 2 pontinhos. Aqui, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Feito isso, 3 correntes. E nesse mesmo espacinho aqui, eu faço um pontinho só. Agora, eu vou contornar minha lateral aqui, ó, trabalhando um pontinho alto sobre cada ponto que eu tenho. Eu vou contornar até chegar no último ponto aqui, aí eu volto. Prontinho, ó, trabalhei ponto sobre ponto. Vou fazer a mesma repetição que eu fiz do outro lado. Aqui, eu vou fazer um ponto só, 3 correntes. Aqui dentro, faço 2 pontos. E aqui, trabalho ponto sobre ponto. Nesse espaço, trabalho 2 pontos. Faço 3 correntes. Venho aqui dentro e trabalho um pontinho. Feito isso, eu finalizo aqui, ó, pulo uma, venho na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. E a nossa base ficou assim, ó. Agora, pessoal, a gente vai fazer outra carreirinha. Só que agora é de bloquinho. Eu vou fazer 2 correntes, venho no próximo ponto, trabalho um ponto. Na próximo ponto, fiz o meu primeiro bloquinho aqui, ó, e aqui sobrou um pontinho de espaço. Vou trabalhar uma corrente, eu vou pular um pontinho e vou no próximo. Trabalho um ponto, o segundo ponto e o terceiro. Uma corrente, eu pulo um pontinho e vou no próximo. Novamente, vou repetir o primeiro ponto do bloco, o segundo e o terceiro. Uma corrente, eu pulo sempre um e vou no próximo. Um pontinho, o segundo e o terceiro ponto. Eu vou fazendo bloquinhos assim, pessoal, ó, na nossa base. Vocês vão fazer assim, ó, sempre uma corrente de espaço, pula um ponto na base, vai no próximo, aí faz um ponto, o segundo ponto do bloco e o terceiro. Vocês vão fazer assim até vocês completar 10 grupinhos contando com esse. Vai sobrar só um pontinho alto aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui sobrou o pontinho que tem que sobrar de espaço. Agora, aqui eu vou fazer uma corrente. Nesse espacinho, eu vou fazer um leque. Eu vou fazer o leque de 3 pontos, 2 correntes.
e 3 pontos. Aqui, ó, cada canto desse tem que ficar um leque assim, ó. Feito isso, eu faço uma corrente de espaço, eu vou pular aqui, ó. Eu pulo 2, pessoal, para não entortar. Venho no próximo, trabalho um ponto e no próximo eu faço 2 pontinhos juntos, para formar um bloquinho aqui, ó. Uma corrente, venho aqui nesse espação e trabalho o meu leque. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontinhos. E assim, ó, o nosso canto fica pronto. Agora, eu vou repetir isso daqui, ó. Uma corrente, o primeiro ponto eu pulo, venho no segundo. Trabalho o primeiro ponto, no próximo, meu segundo ponto, e no próximo, meu terceiro ponto. Faço uma corrente, eu vou pulando um ponto, vou no próximo. Vou repetir um ponto, o segundo ponto e o terceiro. Uma corrente, eu pulo um, vou no próximo. Trabalho um pontinho, o segundo e o terceiro. Igualzinho o outro lado, pessoal, eu vou repetindo esses bloquinhos, ó, vocês vão arrumando, até ficar com 10 grupinhos, aqui vai sobrar um ponto alto, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, faço uma corrente e sempre sobra esse pontinho que é de espaço. Eu venho aqui e vou fazer o meu leque, que é 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos no mesmo espaço. Feito isso, eu trabalho uma corrente, eu pulo 2, venho no próximo, trabalho um ponto, e no próximo eu faço 2 pontinhos juntos. Uma corrente, venho aqui, ó, nesse espaço e vou fazer o meu leque no espaço. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontinhos no mesmo espaço. Uma corrente de espaço, venho aqui, ó, pulo uma, venho na segunda, finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. E aqui, pessoal, eu vou cortar o fio, porque eu venho com o fio agora na cor café com leite pra gente fazer um detalhe. A partir dessa carreira agora, vai ser carreiras de repetição. Eu vou fazer um pouco e depois vou passar a quantidade pra vocês. Vamos lá. Agora, pessoal, pra centralizar, eu vou vir dentro desse leque. Eu vou enrolar 2 vezes. Quem não gosta de começar assim, pode vir aqui, ó, com o nozinho e subir 2 a 3 correntes. Puxo, ó, tiro 2 laçadas e tiro 2. Volto e trabalho mais 2 pontinhos altos. Trabalho 2 correntes, venho aqui e trabalho mais 3 pontos. Vai ficar, pessoal, leque sobre leque assim, ó. Agora, eu vou trabalhando uma corrente e para cada espacinho eu sempre vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente no espacinho, um bloco de 3 pontos. Uma corrente toda vez que eu chegar dentro do leque, a gente vai repetir o leque. De 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ficando o canto assim, ó. Lateral, sempre vou seguir com uma corrente e para cada espacinho de correntinha, eu sempre vou fazer 3 pontinhos altos. Uma corrente, vou aqui para o próximo espaço, 3 pontinhos. Uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos. E assim, pessoal, eu vou seguindo toda a minha lateral. Uma corrente de espaço e para cada espacinho desse, 3 pontinhos. Vocês vão seguir assim, até chegar aqui, ó. Entre o bloquinho e o leque, aí eu volto. Prontinho, pessoal, o bloquinho de 3 pontos e separado por uma corrente até chegar aqui, ó. Entre o bloco e o leque. Uma corrente, toda vez que eu vou fazer aqui, ó, o canto, eu sempre vou fazer leque sobre leque, que é 3 pontos, 2 correntes e 3 pontinhos no mesmo espacinho. Formando aqui, ó, o nosso leque. Uma corrente de espaço e onde tem espacinho aqui, ó, de correntinha, sempre eu vou preenchendo com um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, vou no próximo espacinho, um bloco de 3 pontos. Uma corrente, novamente leque. Vou fazer o leque.
3 pontos, 2 correntes e 3 pontinhos no mesmo espaço, ficando leque sobre leque. Formado o nosso leque, ó, formou o canto. Agora, eu vou trabalhar fazendo uma corrente e para cada espacinho desse, eu sempre vou fazer o bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, bloquinho de 3 pontos no próximo espaço. Uma corrente, bloquinho de 3 pontos no próximo espaço. E assim, pessoal, vocês vão fazer até contornar toda a nossa lateral assim. Até aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz os bloquinhos em cada espacinho. Chegando aqui, eu fiz o último. Uma corrente e vou vir aqui, ó. Bem no topo desse ponto, puxo, ponto baixíssimo, uma corrente, já cortei o fio. Pessoal, agora só vai ser uma repetição. Eu vou fazer 2 carreirinhas com vocês e depois vou mostrar a peça e passar a quantidade. Agora eu vou vir com o fio cru. Ó, eu laço 2 vezes e venho aqui dentro do leque. Samila, não gosto de fazer assim. Vocês podem vir assim, pessoal, ó. Colocar o fio, fazer um nozinho e subir 2 correntes, que já vale como um ponto alto. Eu acho melhor assim, ó, porque fica parecendo um ponto alto mesmo. Eu vou vir aqui, ó, enrolo 2 vezes, ó, o fio na agulha e venho aqui, ó, e puxo. Eu tiro essas 2 laçadas, agora tiro, ó, mais 2, segurando a pontinha do fio. Volto aqui e vou fazer mais 2 pontinhos. 2 correntes, venho aqui e trabalho mais 3 pontos. Formando, a nossa base sempre vai ser nos cantos leque sobre leque assim, ó. E na lateral, uma corrente onde tem esse espacinho, eu sempre vou fazer 3 pontos. Sempre separado por uma corrente, ó. Venho no próximo espaço, trabalho 3 pontos. Uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos. Novamente, cheguei no leque, eu faço uma corrente para ir para dentro do leque e vou repetir o leque. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontinhos, formando leque sobre leque. Formou o leque, eu vou fazer uma corrente e agora eu vou vir contornar aqui, ó. Para cada espacinho desse, eu vou fazer bloquinho de 3 pontos e sempre separado por uma corrente. Faço uma corrente, próximo espaço, 3 pontinhos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos, e assim vocês vão contornar até chegar aqui, ó, entre o bloquinho e o leque, aí eu volto. Eu fiz os bloquinhos, 3 pontos separado por uma corrente em cada espacinho, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Para fazer o canto, uma corrente, eu venho dentro do leque e vou repetir o nosso leque. 3 pontinhos, 2 correntes e 3 pontinhos no mesmo espaço. Faço uma corrente e aqui, ó, nesse espacinho eu vou repetir os nossos, sempre vai ser os bloquinhos. 3 pontos. Aí eu faço uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. Uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos. Uma corrente, toda vez que eu chegar no leque, a gente vai repetir o leque. 3 pontos. 2 correntes e 3 pontinhos. Faço uma corrente e aqui, ó, como lá do outro lado, eu vou repetir, fazendo sempre 3 pontos em cada espacinho, sempre separado por uma corrente, vendo no próximo espaço, 3 pontos. 1, 2, 3. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. E assim, vocês vão contornar a nossa base até chegar no último espacinho. Eu volto para fechar a carreira e fazer só mais uma carreirinha com vocês. Aí vocês vão arrumando, ó. Vamos lá. Todo o contorno da lateral. Toda vez que eu chegar aqui, ó, para finalizar, eu faço uma corrente e venho sempre no topo desse ponto aqui, ó, eu finalizo com um ponto baixíssimo.
Pra gente subir a próxima carreira, eu sempre vou vir, ó, próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. A gente tem que caminhar. Próximo ponto, ponto baixíssimo. Agora, eu venho dentro aqui, ó, das correntinhas, faço ponto baixíssimo. Subo agora 2 correntes e aqui, ó, volto, trabalho mais 2 pontos, ficando com 3 com as correntinhas. Trabalho 2 correntes, volto aqui, ó, e trabalho mais 3 pontos. A gente vai ficar com leque sobre leque assim, ó, como eu falei pra vocês. E agora, eu vou seguindo com uma corrente para cada espaço desse. Sempre vai ser bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, próximo espacinho, um bloco de 3 pontos. Uma corrente, no próximo também, 3 pontinhos, ó. Sempre a nossa base vai ser desses bloquinhos. Eu vou fazer só mais essa carreira porque tem gente que tá iniciando, ó. Uma corrente, nesse espacinho, um bloco de 3 pontos. Uma corrente, eu venho dentro do meu leque e vou repetir o leque de 3 pontos. 2 correntes, volto e trabalho mais 3 pontos. Ficando com leque sobre leque, ó. Agora, eu viro a peça e vou pra lateral repetir uma corrente. Para cada espacinho desse, sempre vai ser bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos. E assim como a carreira anterior, vocês vão sempre contornar assim, uma corrente de espaço e para cada espacinho desse, bloco de 3 pontos. Vocês vão caminhando até chegar no espacinho aqui, ó. Entre o bloco e o leque, aí eu volto. Prontinho, pessoal, concluí aqui, ó. Fui caminhando para cada espacinho desse bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente. Toda vez que a gente chegar no canto, uma corrente, a gente sempre vai repetir o leque de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Feito isso, ó, a gente agora vai fazer os bloquinhos, ó. Vou caminhando sempre com uma corrente e vou contornando aqui, ó. Para cada espaço desse, sempre os meus bloquinhos de 3 pontinhos. Uma corrente, próximo espaço aqui, ó. 3 pontinhos. Esse nozinho, pessoal, foi eu que arrebentei a linha mesmo, tá? Aí eu emendei pra não perder. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontinhos. No último espaço, 3 pontinhos. Eu vou trabalhar uma corrente e venho aqui dentro do leque e vou fazer o meu leque. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Uma corrente, lateral a gente só vai contornar mesmo. Para cada espacinho a gente vai concluir fazendo sempre o bloquinho de 3 pontos, uma corrente, próximo espaço, bloco de 3 pontos. Como só é uma repetição, eu já fiz bastante, pessoal, é só vocês contornar. Para cada espacinho, 3 pontos separado por uma corrente até chegar aqui. Aí eu volto para fechar essa carreira e passar a quantidade de repetição de bloquinhos assim que a gente vai fazer. Prontinho, pessoal, fiz aqui todos os grupinhos. Agora aqui, ó, uma corrente, vem aqui, ó, pular primeiro e vem na segunda corrente, finalizo. Toda vez que vocês for subir uma carreira nova, vocês vêm aqui, ó, caminha sempre com pontos baixíssimos até chegar ao centro do leque aqui, ó. Sobe 2 correntes, volta e trabalha mais 2 pontinhos pra gente iniciar a próxima carreira, ó. Vai ficar leque sobre leque. 2 correntes, volto aqui, ó, e trabalho mais 3 pontos. Faço uma corrente e agora eu vou contornar. Para cada espacinho desse, sempre bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente. E nos cantos, pessoal, sempre vai ser esse leque. A gente vai precisar, ó, eu só vou contar a partir da carreira branca, tá? Branca não, cru. A gente vai precisar de 6 carreirinhas. Eu já trabalhei 2, não vou contar essa que eu só iniciei, tá? Eu vou precisar de mais 4, totalizando 6, tá bom? Eu vou mostrar uma peça pra vocês pra gente contar junto.
Prontinho, pessoal, aqui a peça, eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. Eu já fiz 2 aqui, como vocês viram, né? Vocês vão repetir por mais 4 carreiras assim. Leque sobre leque e nas laterais bloquinho. A gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, tá bom? Na carreira aqui, ó, na lateral mais estreita, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos e leque nos cantos. E na lateral mais comprida fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grupinhos. Vocês vão aqui, ó, terminar essa base, fazer mais 4 carreiras de repetição, totalizando, ó, ao contar dessa daqui, ó. A gente vai precisar de 6 carreirinhas, vou fazer a minha aqui e já volto. Prontinho, pessoal, fiz todas as carreiras, olha a nossa base como tá, deixa eu contar com vocês. A partir dessa primeira carreira, ó, uma da cor cru, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, olha como ela tá, ó. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente, pula primeiro, vem na segunda corrente aqui, finalizo com um ponto baixíssimo. Feito isso, pessoal, vou fazer 2 correntes, agora a gente vai fazer uma carreirinha de ponto cheio. Para cada ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui dentro do leque, eu vou fazer 2 pontos dentro do leque. Vou trabalhar 2 correntes. Eu vou virar a minha peça. E aqui desse lado, eu só vou fazer um pontinho. Aqui, ó, no leque, do lado mais comprido, eu vou fazer 2 e aqui do lado mais estreito, eu vou fazer um pontinho só dentro do leque. Agora, eu vou seguir assim, ó, para cada bloquinho, um ponto sobre cada ponto. No espaço de uma corrente, eu trabalho um pontinho. Para cada ponto alto, um ponto. No espacinho de uma corrente, eu introduzo a minha agulha e trabalho um pontinho alto. No bloquinho, ponto sobre ponto. No espaço de uma corrente, um pontinho. E assim, pessoal, vocês vão fazer até chegar aqui, ó. Nesse espacinho aí eu volto. Prontinho, ó. Ponto alto sobre cada ponto do bloco no espaço de corrente, um ponto. Aqui eu tenho o meu leque. Para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto. Aqui, pessoal, ó, como eu tô do lado da lateral mais estreita, eu vou trabalhar assim, ó. Aqui nesse espacinho, eu vou fazer um ponto desse lado. 2 correntes, eu viro. Do lado dessa lateral, eu venho e trabalho 2 pontinhos. Vai ficar assim, ó. Um lado do leque, um ponto, e no outro 2. Agora, eu vou seguir aqui, ó, com um pontinho alto sobre cada ponto. No espacinho, no bloquinho, perdão, um ponto sobre cada ponto. No espaço, um ponto. No bloquinho, trabalho um ponto sobre cada ponto. Eu vou fazer isso até eu chegar aqui, ó, bem no centro aqui da minha base. Um ponto alto sobre cada ponto do bloco e no espaço, um ponto. Quando eu chegar aqui no centro, eu volto porque eu vou fazer aumento para bater certinho a próxima carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, fui caminhando um ponto alto sobre cada ponto do bloco, no espaço um ponto. Cheguei mais ou menos aqui no centro aqui da minha base. Eu vou fazer 2 aumentos, porque faltou desse lado 2 pontinhos. E aqui desse lado sobrou, por isso que eu eliminei fazendo um pontinho alto aqui e outro aqui, aí eliminou. Só que desse lado eu vou aumentar. Nesse espacinho, ao invés de eu fazer um ponto, eu vou fazer 2. É o meu aumento. Agora, eu vou seguir aqui no bloquinho, ponto sobre ponto. Nesse espacinho da frente, eu faço um pontinho só. Sigo com o bloquinho, um ponto sobre cada ponto.
Aqui nesse próximo espacinho, eu vou fazer meu último aumento. Faço 2 pontos aqui. Pronto, pessoal, ó, fiz os 2 aumentos, aqui e aqui. Se caso vocês fizeram uma peça maior e faltou ponto, vocês podem estar distribuindo ao longo dessa carreira assim para a próxima ficar certinha. Tanto esse lado como o outro eu vou fazer a mesma adaptação. Não tem mais adaptação, eu vou seguir agora com um pontinho alto sobre cada ponto do bloco e para cada espaço um pontinho. No bloco ponto sobre ponto e no espacinho um ponto. E eu vou fazendo isso até chegar nesse último espaço aqui, eu volto para fazer o canto. Prontinho, pessoal, ó. Terminei aqui o contorninho, ponto sobre cada ponto, no espacinho um ponto. Cheguei no canto. Aqui eu vou repetir igualzinho, ó. Um ponto alto sobre cada ponto do leque. Como eu tô do lado da lateral mais comprida, dentro do leque aqui eu faço 2 pontinhos. Faço 2 correntes, viro. Desse lado aqui, ó, eu faço um ponto. Aqui eu vou continuar a sequência. Um ponto sobre cada ponto do bloco. No espaço de uma corrente, um pontinho. No bloquinho, ponto sobre ponto e no espacinho, um ponto. Assim, vocês vão seguir até o último espacinho, aí eu volto. Prontinho, ó, trabalhei aquela mesma sequência, cheguei no nosso leque. Ponto sobre ponto do leque. Aqui dentro do leque, do lado da lateral mais estreita, eu faço um pontinho só. 2 correntes, viro a peça. Desse lado da lateral mais comprida, eu faço 2 pontinhos. E agora, pessoal, vou seguir a sequência. Para cada ponto, eu vou fazer um ponto alto. Para cada espacinho, introduz a agulha um ponto. Para cada ponto do bloco, é um ponto no primeiro, um ponto no segundo e um ponto no terceiro. No espaço de corrente, sempre um ponto. E assim, eu vou seguir até eu chegar aqui, ó, na altura dos aumentos que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu vou trabalhando até chegar na altura aqui, ó, aí eu volto pra fazer os aumentos com vocês também desse lado. Pronto, pessoal, fiz o contorninho. Eu contornei, ó, vamos contar os bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos. Aqui, ó, é a altura do aumento que eu fiz do outro lado. Aqui eu vou vir nesse espacinho, faço 2 pontos. Mesma coisa, ó. Um ponto alto sobre cada ponto do bloco. Nesse próximo espaço, eu não faço aumento, faço um pontinho só. Agora, eu faço aqui ponto sobre ponto do bloco. E nesse próximo espacinho, eu faço o meu último aumento, 2 pontinhos. Ficaram 2 aumentos desse lado e 2 aumentos do outro lado. Aqui eu vou seguir agora sem aumentos. Fazendo um pontinho alto sobre cada ponto. No espacinho, um ponto. No bloquinho, ponto sobre ponto. E no espacinho, um ponto. Eu vou seguir até chegar aqui no finalzinho da carreira, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Concluí a carreira. Minha base tá com a carreirinha toda de ponto cheio. Chegando aqui, fiz um pontinho alto aqui. Agora, eu venho aqui finalizar, ó, com um ponto baixíssimo. Pessoal, pra gente agora dar uma acertada na nossa peça aqui, ela fica um pouquinho torta, a gente vai trabalhar uma carreira do lado avesso e uma do lado certo. São 3 carreirinhas para a base da folha, então eu vou trabalhar essas 3 carreiras frente e verso pra gente dar uma acertada. Samila não gosto, então pode continuar de um lado só, tá bom? Essa carreirinha aqui, a folhinha cobre, não dá nem pra ver. Vamos lá. Depois que eu finalizei, pessoal, eu vou subir 2 correntes. Como eu falei pra vocês que eu vou fazer frente e verso, eu vou virar do avesso. Aqui eu fiz, ó, meu primeiro ponto. Eu venho no próximo, faço o segundo, o terceiro e o quarto. Aqui eu só vou fazer 4 pontinhos. Quando eu vier finalizar, eu completo os 7, tá bom? Agora eu vou seguir assim, ó, uma corrente, eu pulo um ponto, vou no próximo, e aqui eu faço uma sequência de 7 pontos
cada um pontinho de base. 4, 5, 6 e 7. Uma corrente. Eu pulo um ponto na minha base e vou no próximo. E aqui, novamente, trabalho uma sequência de 7 pontos, cada um ponto de base. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Toda vez que eu completar 7 pontos, que é meu bloquinho, eu faço uma corrente, eu pulo um pontinho e vou no próximo, e novamente trabalho 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Feito o bloco de 7, vamos chamar bloco, ó, de 7 pontos, uma corrente, sempre pulo na base, vou no próximo, trabalho 7 pontos. E assim vocês vão fazendo até restar só um ponto alto aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, fui fazendo, ó. Aqui, ó, quando a gente voltar, a gente vai completar. Vamos contar com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos. Se vocês observar, sobrou o pontinho que tinha que sobrar, tá vendo? Ó? Porque eu fiz aquela adaptação. Feito isso, eu vou trabalhar uma corrente. Eu vou vir dentro desse espaço e vou fazer um leque. Só que o leque vai ser de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontinhos. Ó, observe que aqui sobrou o meu pontinho. Eu vou virar a peça e vou fazer uma corrente. E aqui eu vou continuar igual. Eu pulo um pontinho e vou no próximo. Trabalho a sequência de 7 pontos, cada um ponto de base. 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz a sequência de 7 pontos, ó, já trabalhei o canto. Eu vou fazer uma corrente, pular um e vou no próximo, 7 pontos de novo. Ó, 7 pontos certinho. Sempre quando eu tiver os 7 pontos, a gente vai fazer uma corrente, pula um, vai no próximo e trabalha 7 pontos novamente. E assim, pessoal, ó, feito os 7, uma corrente, pula um, 7 pontos. Vocês vão fazer de novo até sobrar um pontinho aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz a sequência, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos. Observe que aqui sobrou o pontinho que tinha que sobrar. Por isso que de um lado eu fiz um ponto dentro do leque e o outro eu fiz 2, ó. Sobrou um pontinho, eu faço uma corrente e aqui dentro vou fazer o meu leque de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Faço uma corrente, viro para a lateral mais comprida e aqui eu vou trabalhar a sequência. Eu pulo um pontinho, vou no próximo. E aqui eu vou começar os bloquinhos de 7 pontos, cada um ponto de base. Fiz 7 pontos, eu faço uma corrente, pula um, vai no próximo, novamente 7 pontos. Toda vez que eu fizer 7 pontos, uma corrente, pula um e novamente 7 pontos. E assim eu vou seguir até eu ficar com 10 grupinhos desse e aqui sobra um pontinho alto. Trabalhe assim que eu já volto. Pronto, pessoal, trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 grupinhos e 7 pontos separados por uma corrente, pulando um pontinho na base entre um bloco e o outro. Quando a gente tá fazendo essas carreirinhas, pessoal, parece que desanda tudo, é assim mesmo, tá? Depois ele fica perfeito, parece que embabada. Aqui, ó, sempre sobra o pontinho que tem que sobrar. Eu faço uma corrente, venho aqui dentro e vou trabalhar o meu leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Formei o canto, eu faço uma corrente, vou virar minha peça pro lado mais estreito, pulo o ponto e venho no próximo aqui eu vou trabalhar os bloquinhos de 7 pontos. Fiz o primeiro bloquinho, 7 pontos, cada um ponto de base, uma corrente, pula um, vai no próximo, 7 pontos de novo, cada um em um ponto de base. E assim, igualzinho às outras laterais, vocês vão trabalhar até formar 5 grupinhos assim. Vai sobrar um pontinho, aí eu volto pra fechar aqui, ó, essa carreira. Pronto, pessoal, trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 7 pontos, separado por uma corrente pulando um pontinho. Sobrou o pontinho que tem que sobrar, faço uma corrente e aqui eu vou finalizar essa carreira, ó. Aqui dentro eu vou fazer o meu leque de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Agora aqui eu vou completar esse bloco. Uma corrente, eu pulo esse pontinho e venho aqui nesse próximo. Trabalho um ponto nele, no próximo outro ponto e no último aqui outro ponto. Agora eu venho aqui, ó, pular primeiro, venho na segunda correntinha que eu iniciei, finalizo com um ponto baixíssimo, totalizando os 7 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, pessoal, a gente vai virar a peça do lado certo. A gente vai fazer, ó, essa eu fiz do avesso, a próxima eu faço do lado certo e a última do lado avesso. Por que, Samila? Pra a gente deixar a peça reta. Se vocês não gostam, vocês podem fazer todo o tapete de um lado só, tá bom? Vamos lá. Depois que a gente finalizou, eu vou subir 2 correntes. Do jeito que tá aqui, eu viro a peça. Virou, eu já tenho o pontinho alto que eu subi as 2 correntes. Eu venho no próximo pontinho e trabalho um ponto. Eu fico com 2. Uma corrente. Sobrou 2 pontinhos aqui, eu pulo um e vou no próximo, trabalho um ponto. Ficando assim, ó. Eu trabalho uma corrente. Eu venho em cima desse ponto do leque, trabalho um ponto alto. Uma corrente, dentro do leque eu vou fazer outro leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, formando o nosso leque. Assim, ó. E fica 3 espaços. Quando eu for fechar a carreira, eu faço outro pontinho aqui junto, vai ficar um bloquinho. Feito isso, eu viro, ó, uma corrente, eu pulo esse ponto do leque e venho no próximo, trabalho um pontinho. Uma corrente, venho aqui no primeiro ponto alto do bloco de 7, ó, trabalho um ponto. Uma corrente, eu pulo um ponto, vou no próximo. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de 3 pontos, cada um ponto de base. Fiz o bloquinho. Aqui, ó, onde eu tinha 7 pontos, agora eu vou ficar com 3. Aí ficou o leque, um espaço, espaço e um bloco. Um leque, espaço, espaço, espaço e bloco. Uma corrente, sobrou 2 pontinhos, eu pulo um, vou no último, trabalho um ponto. Primeiro espaço, uma corrente, vou nesse ponto alto do próximo bloco, um ponto. Uma corrente, pulo um ponto e aqui eu faço a sequência dos 3 pontinhos, cada um ponto de base. Uma corrente, vou no último ponto aqui e trabalho um ponto alto. Aqui, pessoal, ó, se vocês olhar, ó, fica um bloquinho em cima do bloco de 7, o bloquinho agora é de 3, ó. Aí fica espaço, bloco, espaço. Aqui no espacinho fica espaço sobre espaço. Aí, se vocês olharem assim, ó, forma 3 espacinhos, um bloquinho. Aí, 3 espacinhos, um bloquinho. Vamos seguir, ó. Uma corrente, em cima do pontinho alto aqui do próximo bloco, um ponto.
Uma corrente, eu pulo um e aqui eu vou trabalhar a sequência dos 3 pontos, cada um ponto de base. Uma corrente. Desse bloquinho sobrou 2 pontos, eu venho no último ponto alto. Uma corrente, vou no próximo bloquinho aqui, ó, um ponto. Uma corrente, pulo um e aqui trabalhar a sequência dos 3 pontinhos. Aqui, pessoal, é só vocês ir contando, ó. Sempre o bloquinho tem que ficar bem no centro do bloco de 7. Aí fica, ó, um bloco, 3 espaços, um bloco, 3 espaços. E vou seguindo, ó, uma corrente, sobrou 2, venho no último pontinho alto. Uma corrente, venho no primeiro ponto alto do próximo bloco, um ponto. Uma corrente, pulo um e aqui trabalhar a sequência dos 3 pontinhos, cada um em um ponto de base. Uma corrente, agora eu vou fazer o canto, ó. Sobrou 2 pontos, venho no último ponto alto. Primeiro espacinho, uma corrente em cima desse ponto do bloco, um ponto, formando o segundo bloco, espaço. Uma corrente, venho dentro do leque, trabalho outro leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Quando eu faço o meu leque, aí eu já fico com o terceiro espacinho, tá vendo? Viro a peça e vou seguir a mesma repetição. Feito o leque, uma corrente, eu pulo esse ponto do leque, vou no próximo, trabalho um pontinho. Uma corrente, venho em cima do primeiro ponto alto do bloco, um ponto. Uma corrente, pulo um ponto e aqui trabalho a sequência dos 3 pontos. 1, 2 e 3. Uma corrente, sobrou 2 no último pontinho alto. Uma corrente, vou no próximo bloquinho, trabalho um ponto formando o segundo espaço. Uma corrente, pula um e aqui trabalho a sequência dos 3 pontos. Trabalhou os 3 pontos, agora eu vou fazer os 3 espacinhos. Uma corrente, sobrou 2 pontos, venho no último ponto alto. Uma corrente, pulo para o próximo ponto do bloco, um ponto. Uma corrente, pulo um ponto e aqui, ó, trabalho os 3 pontos, cada um em um ponto de base. Uma corrente, venho aqui para o último pontinho, um ponto. Uma corrente, vou para o próximo bloco, um ponto. Uma corrente, pulo um ponto e aqui trabalho os 3 pontos, cada um ponto de base. E essa vai ser a repetição, pessoal. Se vocês olhar, sempre vai ser um bloquinho intercalado por 3 espacinhos. Um bloquinho, 3 espacinhos. Sempre, se vocês olhar aqui, ó, em cima do bloco de 7 vai ficar um espaço, 3 pontos, um espaço. E no espaço vai ficar espaço sobre espaço. Aí aqui novamente no bloquinho vai ficar um espaço, 3 pontos, um espaço. E assim vocês vão fazer até chegar aqui, ó. Aí eu volto para fazer o canto com vocês. Prontinho, eu fui trabalhando, pessoal. Se vocês observar, sempre vai ser 3 espacinhos, um bloquinho, 3 espacinhos, um bloquinho. Observe se o de vocês está assim, porque a gente precisa desses 3 espacinhos, ó. Tá vendo? De novo, ó, em cima do bloco de 7 tem um espaço, um bloco, um espaço. No espacinho tem espaço sobre espaço e aqui é a mesma repetição. Cheguei no canto. Eu vim aqui até esse bloquinho. Uma corrente, aqui sobrou 2 pontos, eu venho no último e trabalho um ponto. Uma corrente, em cima desse pontinho alto do leque, eu faço um ponto. Uma corrente, dentro do leque, eu vou repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Uma corrente, já viro aqui, ó, para a outra lateral mais estreita. Venho aqui, pulo esse ponto do leque e venho para o próximo ponto alto. Primeiro espacinho, ó, uma corrente. No primeiro ponto alto do próximo bloco, um ponto alto formando o segundo. Uma corrente, pulo um ponto e aqui eu trabalho os 3 pontinhos, cada um ponto de base. E já forma aqui, ó, o terceiro espacinho, tá vendo? E vou seguindo, ó. Uma corrente, aqui sobrou 2, venho no último ponto alto. Uma corrente, pulo para o primeiro ponto, aqui é um ponto. Uma corrente,
pulo um e aqui a sequência dos 3 pontos e já formo o terceiro espacinho. Uma corrente, sobrou 2 pontos, eu pulo um no último ponto alto. Uma corrente, venho para o próximo bloquinho, um ponto. Uma corrente, pulo um e aqui trabalho a sequência dos 3 pontinhos. Uma corrente, pulo um no último ponto alto. Uma corrente, vou no próximo ponto, um ponto. Uma corrente, pula um e aqui trabalho a sequência dos 3 pontinhos. E assim, pessoal, vocês vão fazendo, eu já fiz bastante, até chegar aqui nesse bloquinho. Deixa eu terminar com vocês, já tá pertinho, ó. Sobrou 2 no último ponto, uma corrente, pulo para o próximo ponto. Uma corrente, aqui eu trabalho a sequência dos 3 pontos. Uma corrente, venho para o último ponto, um pontinho alto. Uma corrente, em cima do leque aqui no primeiro ponto, um ponto. Uma correntinha, venho dentro do leque e vou repetir o meu leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontinhos. Observe aqui, ó, que minha lateral mais estreita já tá pronta. Agora eu vou subir aqui, pessoal, com a mesma repetição. Uma corrente, pula esse ponto do leque e vou no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo para o primeiro ponto alto do próximo bloco, ó. Um ponto formando o segundo espaço, ó. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, e aqui trabalho os 3 pontinhos e assim já formo o meu terceiro espaço. Ó, tá vendo? Uma corrente, pula um no próximo, um ponto alto, formou o primeiro, uma corrente, pulo para o primeiro ponto do próximo bloco, o segundo espaço, uma corrente, pulo um, e aqui trabalho a sequência dos 3 pontos, formando o terceiro espaço. Eu já fiz bastante com vocês, é só isso mesmo, ó. Um bloco, 3 espaços, um bloco, 3 espaços, até chegar aqui eu volto para finalizar esse bloquinho que faltou. Pronto, pessoal, fui fazendo, ó, cheguei aqui, ó, a gente vai completar aqui, ó, parei no bloquinho, uma corrente, sobrou 2 pontos, eu venho no último ponto alto. Uma corrente, eu pulo aqui para o primeiro ponto alto desse bloco, um ponto. Uma corrente, eu pulo esse pontinho, venho nesse daqui e trabalho um ponto alto. Eu venho aqui, ó, pulo a primeira, venho na segunda correntinha e finalizo, e assim forma meu bloquinho de 3 pontos. Pessoal, essa carreira, ó, ela embabada completamente a peça, tá? Só que as folhinhas, ela ajusta, tá bom? Vocês não se assustem. Agora aqui eu trabalhei essa carreira do lado certo. Eu vou fazer 2 correntes e vou virar a minha peça do lado avesso. Essa última carreira que eu vou trabalhar frente e verso. Nesse ponto alto aqui, eu vou trabalhar um pontinho. Quando eu voltar, eu completo meu bloquinho aqui, ó. E agora, pessoal, vai ser um contorno da carreira anterior. Onde eu tenho espaço, eu vou contornar espaço. Onde eu tenho bloquinho, é bloquinho. Uma corrente, ponto sobre ponto. Onde eu tenho uma corrente, vou seguir com uma corrente. E onde eu tenho um ponto alto, ponto alto. Corrente, venho no bloquinho, trabalho ponto sobre ponto. Nos espacinhos, sempre é um ponto alto separado por uma corrente. Eu vou continuar. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto. A gente vai fazer um contorno da carreira anterior, tá vendo? Uma corrente, bloquinho, faço ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente, no bloquinho a gente trabalha ponto sobre ponto, contornando o que eu fiz na carreira anterior. E essa vai ser a sequência, pessoal, ó. Aonde tem bloquinho, eu vou trabalhar bloquinho. Aonde tem espacinho, sempre eu vou fazer corrente, onde tem corrente, ponto onde tem ponto, corrente onde tem corrente, ponto onde tem ponto. Tá vendo, ó? Corrente, corrente e ponto sobre ponto. E com essa repetição, eu vou contornando a carreira anterior até chegar aqui nesse bloquinho. Porque eu vou falar aqui uma coisa pra vocês que tem que ter bastante cuidado. Vamos lá. Pronto, pessoal, ó, fiz o contorno, ó, trabalhei bloquinho sobre bloquinho, espaço sobre espaço. Eu só contornei o que eu fiz na carreira anterior mesmo.
Eu voltei aqui porque eu falei que vocês têm que ter bastante cuidado nessa carreira. Por quê? Porque aqui eu tenho que manter 3 espacinhos de cada lado, ó. Aqui eu fiz o bloquinho, eu vou fazer, ó, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, aqui vocês têm que ter cuidado para não fazer um ponto aqui. Não pode, pessoal, vocês têm que vir direto dentro do leque. Pode ser que repuxe, mas eu garanto para vocês que vai ficar perfeito, ó. Uma corrente vem dentro do leque direto. Trabalho outro leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontinhos. Nessa carreira, vocês só tem que ter cuidado com isso, ó, vai ficar assim, ó. Sempre tem que ter 3 espacinhos, tá bom? Aqui, ó, esse pontinho fica livre. Aí, eu viro, eu trabalho uma corrente, eu dou uma puxadinha e pulo esses pontinhos do leque. Eu tenho que vir em cima desse ponto aqui do espaço, ó. Trabalho um ponto. Samila vai repuxar nessa carreira sim, pessoal. Podem fazer, ó. Uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no bloquinho, trabalho ponto sobre ponto no bloquinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem que ficar assim, ó. 3 espaço, o leque. 3 espaço, o leque. Se não ficar assim nos cantos, a próxima carreira não dá certo, tá bom? A gente sempre deixa livre o leque aqui, ó, da carreira anterior. Vai dar uma repuxadinha, mas na próxima carreira a gente conserta. E eu vou seguindo uma corrente. Onde tem ponto, eu faço ponto. Onde tem correntinha, eu faço correntinha. Uma corrente, bloquinho, faço ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no bloquinho, trabalho ponto sobre ponto. E assim, novamente, vocês vão repetir a mesma sequência até chegar no outro canto, ó. Só vai repetir o que a gente fez na carreira anterior até chegar nesse bloco aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, trabalhei o contorninho aqui, cheguei no canto pra gente fazer junto, ó. Bloco sobre bloco, uma corrente, eu venho aqui nesse pontinho, faço ponto. Uma corrente, nesse pontinho, ponto. Uma corrente, eu pulo direto pra dentro do nosso leque e vou fazer outro leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontinhos. Observe, ó, sempre olhem se ficou os 3 espacinhos, tá certinho, tá vendo, ó? Viro. Uma corrente, eu pulo esses 2 pontos do leque, vem em cima desse pontinho alto do espaço, ó. Trabalho um ponto. Uma corrente, no próximo pontinho, um ponto. Uma corrente, no bloquinho, ponto sobre ponto. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui ficou, ó, dá uma puxadinha, ó. 3 espaços, leque, 3 espaços e um leque. E aqui a gente vai seguir. Uma corrente, ponto sobre ponto. Onde tem uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no bloquinho e vou repetir o bloco, que é um ponto alto sobre cada um. E a gente vai contornar essa carreira até chegar no próximo canto, eu volto mais uma vez. Prontinho, ó, fiz todo o contorno, voltei em outra curvinha aqui, ó, pra vocês não esquecerem. Fiz o bloquinho, uma corrente, venho no pontinho, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto aqui, ó, um ponto. Uma corrente, venho dentro do leque, eu pulo esse ponto, ó, e o espaço e venho dentro do leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontinhos. Ó, 3 espacinhos, leque. Eu viro. Uma corrente, eu pulo esses 2 pontinhos do leque, venho em cima do ponto alto do espaço e trabalho um ponto em cima dele. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto. Uma corrente, no bloquinho, eu trabalho ponto sobre ponto. Conferindo novamente, deu certinho, ó, 3 espaços, leque, 3 espaços. Agora, eu vou seguir, pessoal, com uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no bloquinho, repito o bloquinho, que é um ponto sobre cada ponto. E essa sequência vocês vão fazer até chegar no outro canto. Só contornar tudo que eu fiz nessa carreira, até chegar aqui eu volto pra gente fazer esse último
curvinha e eu fechar a carreira. Vamos lá. Prontinho, fiz todo o contorno, cheguei para fazer a última curvinha. Fiz bloco sobre bloco, uma corrente, para cada ponto alto um ponto. Onde tem corrente, eu sigo com uma corrente. Uma corrente aqui eu pulo direto para dentro do leque e faço 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Uma corrente, viro a peça, pulo esses 2 pontinhos, vem em cima do ponto alto aqui, ó, um ponto. Uma corrente, nesse pontinho alto, um ponto. Uma corrente em cima desse ponto, ó, que faltou, tá vendo? Eu só fiz 2 pontinhos em cima do bloco e aqui faltou esse que eu virei do lado avesso, ó. Eu venho nele aqui, ó, e trabalho um pontinho alto aqui. Agora, eu venho aqui, ó, bem no topo dessas correntinhas aqui que eu iniciei e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu já posso cortar o fio, que agora eu vou vir com o fio verde pra gente fazer as folhinhas. E bateu certinho, pessoal, ó. 3 espaços, leque, 3 espaços. Essa carreira, ó, deixa o tapete bem feio mesmo, ó, como fica, tá vendo? Mas depois ele fica perfeitinho, pessoal, porque as folhinhas, ela dá uma ajustada. E agora vocês puxem aqui, ó, o cantinho do tapete, ó. Tá bom? Agora vamos começar as folhinhas. Pronto, pessoal, a gente terminou toda a base. Agora a gente vai começar as temidas folhinhas. Tem bastante gente que tem dificuldade. Pessoal, essas folhinhas deixam nossos tapetes maravilhosos. Para quem não tem costume, pega aquela agulha que é toda de metal e o segredo é paciência e persistir. Eu vou vir com barbante verde. Eu vou começar, pessoal, desse cantinho aqui, ó. Desse daqui, ó. A gente vai começar a fazer elas, tá? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou enrolar o fio 2 vezes. Eu venho em cima do ponto alto do leque, ó. De novo. Venho aqui, em cima do ponto do leque, ó. Tiro essas 2 laçadinhas, faço meio ponto. No próximo, puxo e tiro tudo, faço o segundo meio ponto. Fiz um meio ponto para cada ponto. Aqui dentro, eu vou fazer 2 meio ponto. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes e aqui dentro vou fazer 2 meio ponto, ó. Tiro tudo, pego uma laçada e tiro tudo. Eu vou trabalhar essa carreira com meio ponto, tá? Para cada ponto alto aqui, eu vou fazer um meio ponto também, ficando assim, ó, o canto. Agora, pessoal, as folhinhas. Eu vou fazer só umas 2, 3, porque eu já fiz bastante tapete aqui com elas e depois vocês vão preencher tudo. Eu vou fazer 2 correntes, pego uma laçada e venho no primeiro espaço e vou puxar o fio. 1, 2 laçadas. Agora, eu venho nesse espacinho embaixo, puxo, 1, alongo. 2 laçadas, alongo. Pego uma laçada, venho aqui nesse espacinho aqui, ó, o primeiro, onde a gente fez aqueles 7 pontos. Aí eu desço lá embaixo, busco o meu fio e eu alongo sem apertar. Não apertem, porque senão vocês vão ter dificuldade. Busco novamente, alongo. Agora eu vou subir. Pego uma laçada, venho nesse espacinho, busco, alongo 1, alongo 2 vezes. Observe que meu último espacinho ficou escondidinho, ele tá aqui, ó. Eu introduzo a agulha nele e vou puxar, ó, 1 vez e 2 vezes. Olha o tanto de laçada. Eu pego outra laçada, vou passando aqui, ó, bem devagar, deixo só 2, pego uma laçadinha e tiro essas 2. Formou a primeira folhinha da nossa peça. Faço 2 correntes, pego uma laçada. No bloquinho, eu vou fazer sempre um meio ponto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui, ó. Ficando assim. Feito isso, pessoal, novamente outra folhinha. Faço 2 correntes e venho aqui no primeiro espacinho, puxo uma laçada longo, a segunda laçada longo. Agora, eu vou descer aqui embaixo, ó. Busco uma laçada longo, a segunda laçada longo. Aqui eu tenho 3 espaços, eu venho no primeiro lá embaixo. Busco 1 vez e 2 e alongo. Observe que eu deixo bem solto, eu não aperto, pessoal. Se vocês apertar o ponto, vocês vão ter dificuldade para fazer as folhinhas. Pego uma laçada, agora eu venho nesse espaço, puxo, ó, alongo. Observe que tá bem solto mesmo as laçadas, ó, a segunda vez.
Agora, sempre esse espacinho fica escondido. Eu venho aqui, ó, puxo uma laçada, duas. Agora, eu pego o fio que vem do novelo e vou passando bem devagar, torcendo a agulha assim, ó. E aqui eu fico com duas alcinhas. Eu pego o fio que vem no novelo, tiro essas duas e fico com uma. Faço duas correntes e venho aqui, ó, no primeiro ponto do bloco. Tiro tudo as alcinhas, ó, fazendo meio ponto. Pego uma laçada, vou no próximo, tiro tudo essas alcinhas, ó. Vou no próximo, puxo o fio e faço meio ponto. Vai ficar um meio ponto sobre cada ponto. Olha que lindo que já vai ficando, pessoal. Vocês vão arrumando, ó. E vou seguindo assim. Duas correntes, primeiro espacinho, puxo uma, duas laçadas. Desço lá embaixo aqui, ó. Puxo uma, duas. Cada espacinho desse, eu puxo duas laçadinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Novamente, uma e duas laçadinhas. Agora, vamos subir, ó. Primeiro nesse e por último esse que sempre se esconde. Eu venho aqui e puxo uma e duas laçadas. Agora, eu venho nesse daqui, ó, puxo mais duas laçadinhas. Tenho todas, pego uma laçada e vou passando aqui, ó, até ficar duas alcinhas. Agora, eu tiro, deixando só uma. Faço duas correntes e aqui, ó, sobre cada ponto alto, eu vou fazer um meio ponto, ó. O meio ponto é como se eu fosse fazer um ponto alto e tiro tudo, ó. Pra quem tá iniciando. Duas correntes e já vou repetir, ó. Já fiz 3 folhinhas. Eu vou repetir mais 2 folhinhas, aí eu volto pra fazer o canto com vocês, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 folhinhas, vim fazer o canto com vocês. Sempre aqui, ó, nos 3 pontinhos, eu faço meio ponto sobre cada um. Duas correntes e aqui, ó, é a mesma coisa. Puxo, ó, uma, duas laçadas. Venho nesse espacinho aqui, ó, vou puxar uma, duas laçadas. Agora, eu tenho 3 espacinhos aqui, ó, que é do cantinho do leque, aquela primeira carreira que a gente fez o bloquinho de 7. Eu venho aqui, ó, e puxo, ó, alongo, ó. Uma vez e duas. Fica tudo bagunçado. Agora, eu tenho os 2 espaços. Eu pego uma laçada, venho aqui, ó, puxo uma e duas vezes. Venho aqui, ó, no último espacinho que sempre fica escondidinho. Vou puxar mais duas laçadinhas, ó, e dou uma alongadinha. Eu pego aqui, pessoal, ó, e vou tirando aqui, ó, até ficar duas. Agora, dou uma arrumadinha, eu pego o fio que vem no novelo e tiro deixando só uma. Faço 2 correntes e aqui, ó, sobre cada ponto alto do leque, eu trabalho meio pontinho nele. O segredo dessas folhinhas, pessoal, é ter paciência e não apertar o ponto. Se vocês apertar, vocês não vão conseguir tirar as laçadas. Aqui dentro, eu faço 2 meio ponto, faço 2 correntes, eu viro. E aqui, eu faço 2 meio ponto ainda dentro do meu leque. Feito isso, eu faço um meio ponto sobre cada ponto do leque. E aqui, fiz outra curvinha. Agora, pessoal, a gente vai descer o contorno aqui, é só repetição, vou fazer só um pouquinho, tá? Se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo. Eu vou voltar para fazer todos os cantos. Eu faço 2 correntes, aqui vou fazer a mesma coisa. No primeiro espaço, puxo 2 laçadas. Desço aqui nesse espaço aqui, ó, puxo 2 laçadas e alongo. Observe como eu deixo solto o fio, ó. Pego uma laçada que a gente tem 3, eu venho no primeiro aqui embaixo. Puxo uma e 2 vezes. Agora, eu vou subir. Venho aqui, ó, puxo 2 laçadas. Vamos subir, ó, no último aqui, ó, 2 laçadas. Agora, eu pego uma laçadinha, vou tirando, ó, deixo só 2 na agulha. Pego uma laçada e tiro essas 2. Faço 2 correntes, toda vez que eu chegar no bloquinho, eu faço um meio ponto sobre cada ponto que a gente tem. Faço 2 correntes, ó, olha que lindo o canto. E aqui já vou fazer outra folhinha, ó. Puxo uma, duas. Desço aqui, puxo 2 laçadas. Uma e 2. Tenho 3 espaços, já no primeiro aqui embaixo, puxo uma e 2 laçadinhas. Agora, eu vou subir. Primeiro nesse espaço, puxo 2 laçadinhas. No último espacinho aqui, ó, puxo mais 2 laçadinhas. Ó. Dou uma arrumada, pego uma laçada e vou passando aqui, ó. Fazendo esse movimento ajuda bastante. Pego uma laçada e tiro deixando só uma alcinha.
duas correntes, venho aqui e trabalho um meio ponto sobre cada pontinho aqui do bloco. Já fiz duas folhinhas, vou fazer mais uma. Duas correntes, venho aqui, ó, uma laçada, duas. Agora aqui, puxo uma e duas. Tenho três, agora venho na primeira aqui, ó, puxo uma e duas. Vamos subir, ó, nessa, venho, puxo duas laçadinhas. Na última, puxo mais duas. Agora, eu pego uma laçadinha e vou passando aqui, ó, deixando só duas alcinhas. Agora, tiro essas duas, faço duas correntes. Cheguei no bloquinho, meio ponto sobre cada ponto. Ó, pessoal, de cada lateral eu vou fazer um pouquinho da folhinha assim, ó, porque só é repetição. E essa sequência vocês vão fazer até ficar essa folhinha do cantinho aqui, eu volto para contornar com vocês. Vamos lá. Pessoal, fiz todas as folhinhas aqui desse lado, ó. Agora aqui, ó, eu voltei para fazer o canto aqui com vocês. Fiz um meio ponto para cada pontinho que eu tinha, aqui eu vou fazer duas correntes. E aqui eu vou seguir a mesma coisa, eu venho aqui, ó, puxo duas laçadas no primeiro espaço. Desço aqui, ó, puxo mais duas. Aqui a gente tem três espacinhos, eu venho no primeiro, ó. Pego uma laçada, desço lá embaixo e puxo uma e duas. Agora, a gente vai subir. Restou aqui dois espacinhos. Pego uma laçada, venho no primeiro, puxo uma e duas laçadas. No último espacinho, puxo mais duas. Agora, eu pego uma laçada, vou passando aqui, ó, deixo só duas, dou uma arrumadinha assim. Agora, eu pego uma laçada e tiro, deixando uma. Faço duas correntes, cheguei no leque. Um meio ponto no primeiro ponto, um meio ponto no segundo. Dentro do espacinho do leque, dois meio ponto. Trabalho duas correntes, vou virar a nossa peça. Faço dois meio ponto aqui dentro, ó, para completar o cantinho. E sobre cada ponto alto do leque, eu trabalho dois meio ponto. Perdão, trabalho um meio ponto para cada ponto do leque, ó. Formou o canto, duas correntes, eu vou vir aqui e vou puxar, ó, uma, duas laçadas. Venho aqui, ó, no espaço de baixo, puxo duas laçadinhas. Tenho três, venho no primeiro aqui, ó, puxo uma, duas laçadinhas. Agora, eu vou subir, venho nesse espaço, puxo duas laçadas. Nesse último espacinho, puxo duas. Se eu pegar, ó, tá vendo? Ó, soltou. Agora, eu pego uma laçada e vou passando, ó, faz assim, pessoal, ó, que ajuda bastante, ó. Deixo duas na agulha, agora tiro essas duas. Faço duas correntes, ó, canto formadinho. Agora, eu vou fazer um meio ponto para cada ponto do bloco. E lateral a gente vai seguir, eu já fiz bastante essas folhinhas aqui nessa peça com vocês, é a mesma coisa, pessoal, ó. Faz duas correntes, aqui é uma folhinha, ó, puxo uma, duas laçadas. Agora, eu venho aqui, ó, pego uma laçada, puxo uma e duas. Tenho três, desço no último, alongo, ó, nunca apertem as laçadas. Subo, ó, venho nessa, puxo duas laçadinhas. Nesse último espaço, puxo mais duas laçadinhas. Agora, eu pego uma laçada, tiro, deixando só duas, pego outra laçada e tiro essas duas. Faço duas correntes, venho aqui e trabalho um meio ponto sobre cada ponto. Duas correntes e já sigo com a repetição das folhinhas, é tudo igual. Vocês vão fazer essas três, eu volto para fazer o canto. Pessoal, eu fiz bastante já com vocês. Se vocês tiverem dúvida, quando chegar na folhinha, é só voltar o vídeo e ver qualquer folhinha que eu fiz, tá? Eu vou completar aqui e vou voltar faltando essa daqui. Prontinho, pessoal, novamente fiz as folhinhas desse lado, voltei para fazer o cantinho de novo. Fiz todos com vocês. Duas correntes, venho aqui, ó, puxo uma, duas laçadas. Venho aqui, ó, puxo mais duas. Aqui a gente tem três espaços, venho lá embaixo, puxo uma e duas. Agora, eu vou subir. Nesse espaço, puxo duas E nesse último espaço, puxo mais duas.
tenho todas as alcinhas, tiro, ó, as folhinhas sempre vai ser igual, ó. Agora, eu pego uma laçada, tiro, deixando só uma. 2 correntes, cheguei no leque, um meio ponto no primeiro, um meio ponto no segundo. Dentro do leque, 2 meio ponto. 2 correntes, viro a peça aqui, ó. Trabalho 2 meio pontos aqui, ó, dentro. E aqui, ó, um meio ponto sobre cada pontinho. Todos os cantos ficam igualzinho. Feito isso, 2 correntes, vamos começar aqui, ó, com as folhinha, ó, 2 laçadas, desço aqui embaixo, puxo mais 2. 3, ó, venho aqui, ó, puxo, ó, soltou tudo, tá vendo, pessoal? É super normal. Novamente, 2 correntes, venho no primeiro, puxo 2 laçadinhas, agora eu venho aqui, ó, puxo mais 2. Venho no na primeira espacinho aqui, ó, puxo 1 e 2. Agora, a gente vai subir. Nesse espaço, puxo 2. E no último espacinho aqui, ó, puxo mais 2. Tenho todas as alças, tiro, deixando 2, ó. E agora, tiro essas 2. Faço 2 correntes, faço um meio ponto sobre cada pontinho. 2 correntes, cheguei no lugar aqui de outra folhinha, mesma coisa. Puxo 2 laçadas no primeiro, no de baixo puxo mais 2 laçadas. No terceiro, venho aqui, ó, no primeiro, lá embaixo, alongo, puxo mais 2. Agora, eu vou subir. Nesse espacinho, puxo mais 2. E aqui no último, aqui, ó, puxo mais 2 laçadas. Tenho todas, tiro, deixando só 2, agora, tiro essas 2. 2 correntes, um meio ponto sobre cada ponto. 2 correntes e já vou fazer a próxima folhinha. E assim, vocês vão concluir até ficar só essa folhinha, eu volto e faço com vocês. Como eu falei pra vocês, se tiver dúvida é só voltar em qualquer parte das folhinhas e repetir até completar tudo aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz todas as folhinhas aqui na lateral, a mesma repetição das outras folhas que eu trabalhei com vocês. Agora aqui, ó, fiz um meio ponto sobre cada ponto do bloco, faço 2 correntes e vou fazer a última folhinha. Eu venho aqui, ó, puxo 2 laçadas, desço no espaço de baixo, puxo mais 2 laçadas. Aqui, ó, venho no primeiro espacinho desses 3, na primeira carreirinha aqui, ó, puxo 2 laçadinhas aqui. Agora, eu vou subir aqui. Eu venho aqui, ó, puxo 2 laçadinhas. E no último espaço que sempre se esconde, puxo mais 2 laçadas. Agora, eu pego uma laçada, tiro, ó, deixando só 2. Agora, eu tiro essas 2 e a folhinha ficou prontinha. Feito isso, 2 correntes e eu venho aqui, pessoal, ó, bem no topo desse meio ponto, finalizo com um ponto baixíssimo e aqui, ó, a etapa das folhinhas tá concluída. Agora, a gente vai começar a primeira carreira para a gente construir o acabamento. Vamos lá. Depois que a gente terminou as folhinhas, pessoal, eu vou fazer uma carreirinha toda de ponto cheio. Aqui, ó, eu vou fazer 2 correntinhas para um primeiro ponto. E aqui, ó, sobre cada meio ponto, eu vou trabalhar um pontinho alto. Aqui dentro do leque, ó, a gente tem um espacinho aqui, ó. Eu trabalho um ponto só. 2 correntes e aqui no mesmo espaço mais um ponto. Vai ficar assim agora aqui, ó. Feito isso, eu venho aqui para esse primeiro pontinho aqui, ó, trabalho um pontinho alto. Sigo com ponto sobre ponto aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer umas adaptações para a gente fazer o bico. Nesse primeiro espaço aqui da folhinha, eu vou fazer um ponto. Dentro da folhinha, eu vou fazer um ponto aqui, ó, nesse espacinho que a folhinha tem. Nesse outro espacinho, eu faço 2 pontinhos. Aqui, ó, sobre cada ponto alto, eu vou fazer um ponto. Ficou assim, ó.
Agora, novamente nesse espacinho eu trabalho um pontinho. Nesse espacinho aqui que a folhinha tem, eu trabalho um ponto. Aqui do outro lado, faço 2 pontinhos. Sobre cada ponto alto aqui do bloquinho, eu trabalho ponto sobre ponto. Nesse espacinho, um ponto só. No espaço da folhinha, um ponto. Aqui nesse espacinho, 2 pontinhos, ó. A gente tá eliminando ponto quando a gente coloca só uma aqui, ó. E eu vou seguindo assim, pessoal, ó. Para cada meio ponto, sempre um pontinho alto. Aqui, ó, outro ponto e no último outro ponto. No primeiro espacinho aqui eu trabalho um pontinho só. Na folhinha trabalho um ponto, no segundo espacinho de corrente 2 pontos. Para cada meio ponto a gente trabalha um pontinho alto. Aqui depois a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo para ficar certinho essa carreira, tá bom? Não se preocupe. E sigo assim, ó, nesse pontinho um ponto, nesse espaço, perdão, na folhinha um pontinho. Nesse espacinho sempre eu vou fazer 2 pontos. Para cada meio ponto eu trabalho um ponto. Nesse espacinho, um pontinho. Na folha, um ponto. E nesse espacinho aqui, 2 pontos. Eu venho aqui nesse pontinho, ó, trabalho um pontinho. No próximo, um pontinho. No próximo, um ponto. E aqui, ó, esse último ponto. E venho aqui e trabalho mais um pontinho. Aqui, pessoal, ó, eu eliminei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Vai sobrar ainda um, mas na próxima carreira eu adapto, tá? Pra ficar retinho. Esse lado, eu vou eliminar 5 pontinhos. Vou fazer 2 correntes. Nesse espacinho eu faço um pontinho. Aqui, ó, nesse ponto alto, eu faço ponto sobre ponto. Aqui, como sobrou menos ponto, desse lado sobrou 7. Aqui sobrou 5. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai intercalando, ó. Essa folhinha eu não vou eliminar ponto. Aqui eu vou fazer 2 pontinhos. Na folhinha eu faço um ponto. Desse outro lado, 2 pontinhos. Tá vendo que eu não eliminei? Aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Vocês estão vendo como eu tô eliminando? Eu tô eliminando os pontinhos que sobrou pro bico. Eu tô eliminando aqui, ó. Aqui eu não eliminei, aqui eu vou eliminar. Vou fazer só um pontinho aqui. Primeira adaptação. Dentro da folhinha, um ponto. Aqui do outro lado, 2 pontos. Agora, aqui, ó, para cada ponto alto, para cada meio ponto, eu faço um ponto alto. Eu eliminei um pontinho nessa folha. Nessa próxima, eu não elimino. Faço 2 pontos para cada espaço de correntinha. Dentro da folhinha, um ponto. No espaço, 2 pontos. Para cada meio ponto, eu faço um ponto alto. Não eliminei nenhum ponto aqui, ó. Em cada alcinha fiz 2 pontos. Aqui eu vou eliminar. Trabalho um pontinho só. Na folhinha, um ponto. E nesse espacinho, 2 pontos. Ó, eliminei 1 e 2, tá bom? Já 2 pontinhos. Sigo novamente aqui, ó, com ponto sobre ponto. Eliminei nessa folha, nessa eu não elimino. Só trabalho 2 pontinhos em cada alcinha. Na folhinha, um pontinho. Na alcinha, 2 pontos.
Para cada meio ponto, trabalhe um ponto alto. Aqui a gente não eliminou nenhum ponto, aqui eu vou adaptar, ó. Um pontinho alto nessa alça, na folhinha um ponto, e na alça desse outro lado 2 pontos. 3 folhinhas eliminei já, ó, 3 pontinhos, ó. Uma folhinha eliminei um ponto, a segunda e a terceira, só falta 2. Aqui, ó, vou caminhar ponto sobre ponto. Como aqui eu fiz uma adaptação, essa folhinha aqui eu não faço. Faço 2 pontos na alcinha, um ponto na folhinha e 2 pontos na alcinha. Faço um pontinho alto sobre cada meio ponto, até chegar no último. E aqui, ó, como eu não eliminei, aqui eu já elimino, faço um pontinho. Aqui na folhinha um ponto, no espacinho 2 pontos. Só tem mais uma adaptação, pessoal, tá? Para cada meio ponto aqui, eu faço um pontinho alto. Essa folhinha eu vou fazer normal, 2 pontos aqui, ó. Nesse espacinho. Um ponto na folhinha. 2 pontos no espaço. No meio ponto, vamos trabalhar ponto sobre cada meio ponto. Agora aqui, ó, cheguei na minha quinta folhinha, na minha última adaptação, né? Não é a quinta, é a quinta folha adaptada. Aqui eu faço um ponto, na folhinha um ponto, e nesse espacinho aqui, ó, trabalho 2 pontinhos aqui. Pronto, pessoal, eliminei os 5 pontos que tinha sobrado. Ó, nessa lateral mais comprida sobrou 5 pontos e aqui sobrou 7, tá? Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adaptação, tá? Vai sobrar um pontinho na próxima carreira, mas não tem nada. E aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 adaptação. Agora aqui eu vou terminar com um ponto alto sobre cada pontinho que eu tenho, ó. Essa última folha a gente não faz adaptação. 2 pontos para cada alcinha dessa. Um pontinho na folha e 2 pontos aqui, ó, na alcinha. Ficando assim, ó. Aqui, pessoal, ó, no leque, um ponto alto sobre cada meio ponto. Dentro do lequinho, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, viro. Um ponto alto ainda aqui dentro. E aqui eu vou seguir, ó, com um ponto alto sobre cada meio ponto que eu tenho, ó, até chegar no último. E aqui, pessoal, eu vou seguir aquela sequência. Sempre, em todas as folhinhas, sempre no primeiro espaço aqui, ó, de corrente, vai ser um ponto. Dentro da folhinha, um ponto. Nesse espacinho, vai ser 2 pontos. Vai seguir assim, ó, sempre no primeiro espaço, um ponto. No segundo, 2. Nesses pontos aqui, ó, no meio ponto, eu vou fazer sempre um pontinho alto sobre cada ponto. Cheguei na folhinha, no primeiro espacinho, um ponto. Na folhinha, um ponto. No espacinho, 2 pontinhos. 1 e 2. No meio ponto alto, um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Cheguei aqui na outra folhinha, pessoal, sempre no primeiro espaço eu faço só um ponto, na folha um ponto e no segundo espaço 2 pontinhos. Como eu já fiz bastante, vocês vão terminar assim. Lembrando que sempre no primeiro espaço é um ponto. Na folhinha 1 e no outro espaço 2 pontos. Vocês vão fazer até chegar nessa folhinha. Pronto, pessoal, segui com aquela sequência, ó. Sempre no primeiro espacinho da folhinha, um ponto. Na folhinha, um ponto e aqui no próximo espacinho, 2.
Ponto sobre ponto, novamente, ó, no primeiro espaço um ponto, na folha um ponto, e no segundo espaço aqui do outro lado da folhinha, 2 pontos. Fiz assim até chegar aqui, ó. Chegando aqui eu tenho um canto, eu vou trabalhar um pontinho alto sobre cada meio ponto. Aqui dentro, um ponto. 2 correntes, eu viro a peça. Aqui dentro ainda, um ponto alto sobre cada meio ponto. E aqui a gente vai começar a intercalar para eliminar os 5 pontos igual eu fiz do outro lado. Essa primeira folha eu não adapto. Faço 2 pontos no espaço de corrente, um ponto alto na folha e 2 pontos nessa alça. Sempre quando eu chegar no meio ponto, eu faço um ponto alto sobre cada um. Aqui, ó, é minha primeira adaptação. Faço um pontinho alto aqui. Na folhinha 1 e no espacinho 2 pontos. Já eliminei aqui, ó, o primeiro pontinho desse lado. São 5 folhinhas que eu preciso fazer isso. Essa eu fiz, essa daqui eu não faço. Trabalho um ponto alto para cada meio ponto. Essa folhinha eu vou trabalhar normal. 2 pontos nessa alça. Um ponto alto aqui, ó, na folhinha. E 2 pontos nessa alça. Pontos sobre cada meio ponto. E aqui, ó, aqui eu faço adaptação, um ponto só. Na folhinha, um ponto. Nesse espacinho, 2 pontos. Fiz outra adaptação, já fiz, ó, 1 e 2, são 5. Numa folha eu faço, na próxima não. Numa sim, numa não, ó. Aqui eu fiz, nessa daqui eu não faço. Eu trabalho um ponto alto sobre cada meio ponto. Essa folhinha, como eu fiz a adaptação, essa eu não faço, trabalho normal, ó. Nessa alça, 2 pontos. Na folhinha, um ponto. E na alça, 2 pontos. Para cada meio ponto, trabalho um pontinho. Vou fazer tudo com vocês, pessoal. Se você já pegou o jeito, é só adiantar. Tem muita gente que tá iniciando, tá? Não adaptei, aqui adapto. Um ponto nessa alcinha. Na folhinha, um ponto. Aqui, 2 pontos. Para cada meio ponto, um pontinho. Não, eu fiz a adaptação, aqui eu trabalho a minha folha normal, com 2 pontos para cada alça e um ponto na folha. Siga até a próxima, trabalhando um ponto alto para cada meio ponto. Aqui, ó, não adaptei, aqui eu já faço um ponto alto desse lado, um ponto na folha e 2 pontos aqui, ó, do outro lado. Fiz a adaptação, nessa eu não faço. Dois pontos na alça, ó. Na folhinha, um pontinho. E na alça, 2 pontos. Cheguei aqui, faço um ponto alto sobre cada meio ponto. Essa é a minha 5ª folhinha adaptada. É só ela mesma, ó. Trabalho um pontinho, um ponto na folha e 2 pontos aqui do outro lado. Eliminei 5 pontos em cada lateral comprida e 7 pontos nas laterais estreitas, tá? Aqui, se vocês fizerem uma peça maior, é só fazer isso, se vocês precisarem de eliminar mais ao decorrer aí da peça de vocês. Aqui eu vou terminar fazendo um ponto alto sobre cada meio ponto.
Essa folhinha eu vou fazer normal, 2 pontos, um ponto na folhinha e 2 pontos nessa última alça. E já venho aqui finalizar com um ponto baixíssimo. Prontinho, pessoal. Agora, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo e eu vou estar dividindo ele em 2 partes. Para quem quer encontrar a parte 2, é só ir no primeiro comentário do vídeo, que eu vou estar deixando fixado para vocês. Vai já estar disponível, tá bom? Para quem quiser confeccionar o tapete, a parte 2 está no primeiro comentário. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e quem não encontrou a parte 2, é só me pedir que eu mando para vocês. Até nosso próximo vídeo. Tchau!